Sonic 3 vai ser o filme de ação mais incrível baseado em games dos últimos anos. Tivemos uma violação de segurança de alto nível. Mas você sabia que alguns personagens que vão estar no filme não chegaram a aparecer no primeiro trailer de Sonic 3? O que eu devia fazer? A personagem que ainda não apareceu nos materiais promocionais do filme, mas que com certeza vai surgir, é a Amy Rose, o par romântico do Sonic. E existem vários indícios de que isso é algo iminente. A primeira das evidências é o fato de que o terceiro filme do Sonic é quase que totalmente inspirado no game Sonic Adventure 2. E nesse jogo, gente, podemos dizer que ela é a personagem mais importante de todas. Ela é a responsável indireta por salvar grande parte da humanidade. Isso porque no capítulo Last Story do jogo, quando Shadow e Amy estão dentro da Ark e a colônia espacial está em rota de colisão com a Terra, a personagem faz um apelo a Shadow, que o faz lembrar da promessa de proteger a humanidade que ele tinha feito para sua amada irmã. Além disso, ela foi uma das primeiras personagens do jogo a ser desenvolvida, e como ela não fez aparições nem no primeiro nem no segundo filme, isso torna meio que claro que o terceiro parece ser o momento ideal para a autodeclarada namorada do Sonic finalmente aparecer. Você não acha? Os próprios roteiristas do filme em 2022, quando foram perguntados, afirmaram que estavam trabalhando nisso. Ou seja, é quase certo que ela vai aparecer em algum momento. E, gente, vai ser épico. Confira agora todos os pontos, perguntas e teorias que existem sobre Sonic 3 nesse vídeo. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos! Além da Amy, outra personagem que foi muito especulada para aparecer foi a Rouge, a morcega. Inicialmente, a ideia da Paramount era que tanto Amy como Rouge formassem o elenco feminino do filme, que até agora só apresentou os rapazes dos games. Fora isso, existe uma lógica que nos dá a entender que a morcega pode aparecer em algum momento no final do terceiro filme, provavelmente nos pós-créditos. Rouge é uma espiã que trabalha para a Federação Unida como agente da GUN. Então, como boa morcega, ela tá sempre à espreita. Provavelmente depois que toda a ação acontecer no filme e talvez o Shadow for conduzido para uma cela, a gente veja a personagem, assim como nos jogos, libertar o Ouriço Negro. Afinal, ela, Shadow e o robô Ômega formam o time Dark nos jogos do Sonic, que tem o único objetivo de caçar e capturar o Dr. Eggman Robotnik. Os rumores afirmavam que a Paramount estava tendo dificuldades em definir o design da Rouge, para que ela não ficasse muito estranha no terceiro filme do Sonic. Então essa informação por si só já é uma confirmação de que a gente vai ver a personagem na produção, mesmo que seja só no seu final. Assim como o Shadow, que apareceu nas cenas pós-créditos de Sonic 2. Vem cá, conta pra gente qual dessas personagens femininas você mais gostaria de ver em Sonic 3. A meiga Amy ou a sedutora Rouge? Comenta aqui embaixo o nome da sua preferida. Eu queria muito ver a Amy, já que ela é a namorada do Sonic, ou pelo menos quer ser. Ela é maluquinha. Uma das coisas que deu pra perceber pelo primeiro trailer é que algumas paradas vão ser modificadas em comparação com o jogo. Maria vai falecer em algum momento do passado, quando ainda era só uma adolescente. E a gente pode ver que quando o fato ocorre no trailer, existe uma incrível cena de destruição. E Maria está deitada sem vida, indicando que parece ter tido algum ataque às instalações da GUN, onde os personagens se encontram. No game, as coisas são diferentes, já que todos vivem na Ark que orbita a Terra, e é a própria GUN que é a responsável pela morte da Maria, devido a um tiro disparado por um dos soldados da organização, enquanto todos estão no espaço. Então a gente pode deduzir que o local do falecimento dela vai ser diferente, só que o motivo pode ser o mesmo: o tiro de alguém da GUN, o que faz com que a motivação de vingança de Shadow seja a mesma, assim como o juramento feito por ele de proteger a humanidade. O mais legal é que, por incrível que pareça, a morte da Maria nos leva a uma das teorias mais loucas envolvendo a história de Sonic 3. Em um determinado momento do filme, a gente vê que Tom, o pai adotivo de Sonic, está com o rosto sendo pressionado em uma mesa de vidro, e ele claramente está usando uma farda da GUN. A gente sabe que ele é só o xerife de uma cidade do interior. Então, como
como ele se tornaria membro da Guarda Unida das Nações. Primeiro vamos lembrar que a morte da neta do Dr. Gerald Robotnik aconteceu há décadas atrás, e Shadow ficou preso desde então. A teoria mais legal diz que, na verdade, o tiro que acabou matando Maria foi disparado por um soldado da GUN, que depois do ocorrido se desligou da organização e foi viver em um local distante, amargurado pelo arrependimento de ter sido responsável pela morte de uma garota inocente. Lá ele teria constituído família e tido um filho. Esse garoto seria exatamente o Tom. Dessa forma, ele seria o responsável pela morte da Maria e se tornaria o alvo da ira de Shadow. Para saciar sua sede de vingança, Shadow estaria naquele momento prestes a acabar com a vida do personagem. E o grito que a gente vê o pai do Sonic dando seria a última coisa que ele ouviria. Sonic! Talvez Tom não chegue a falecer, mas fique gravemente ferido, levando Sonic e Shadow ao embate final, já que agora os dois estão motivados pela mesma coisa: vingança. Sinceramente, a gente não sabe se vai ser assim, mas com certeza seria uma história incrível de se ver em Sonic 3. Você não acha? Vambora, vamos logo! Em uma determinada cena do trailer, a gente vê que é aberto uma espécie de buraco negro. Ao lado, podemos ver que Sonic, Tails e Knuckles estão amarrados em um poste. Esse pode ser o momento em que o Shadow utiliza um dos anéis para ir ao espaço e chegar até a Ark, que está em órbita, que deve ter voado para se manter segura depois de sair do rio Tamisa, como vemos no trailer. Ao abrir o portal para o espaço, automaticamente tudo começa a ser sugado. Dessa forma, ele deixou o time Sonic preso para que eles não fossem sugados e morressem, o que mostra que ele não é tão cruel assim. Pelo menos se você não trabalhar para GUN e não estiver dentro da Ark. Porque se for o caso, com certeza ele vai querer te pegar. Ainda vamos falar sobre os maiores vilões da história dos games de Sonic, que ainda não apareceram nas produções. Mas já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos incríveis. No final de Sonic 2, a gente vê que o ouriço se torna o Super Sonic e derrota Robotnik de maneira esmagadora. Na cena final, a gente vê que o comandante da GUN descarta a possibilidade de Eggman ter ficado vivo no final do filme. E a verdade é que Robotnik tinha falecido até Jim Carrey aceitar voltar no papel. A gente sabe que o Agente Rocha provavelmente é a resposta para o fato do vilão estar vivo, já que o vimos também no final de Sonic 2. Depois de ter resgatado, a gente vê que Eggman passou a ter uma vida repleta de comilança e falta de propósito. Pelo menos aparentemente, apesar de que a gente duvida muito disso, já que provavelmente entre uma fatia ou outra de pizza, ele deve ter passado tempo desenvolvendo seu maior projeto. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Metal Sonic, o maior e mais difícil adversário do protagonista, e ele ainda não apareceu nos filmes, incluindo o terceiro. Isso porque, apesar de Shadow ser extremamente poderoso, ele ainda não tem a bondade de Maria em seus sentimentos, o que o ajuda a tomar boas decisões. Só que a gente não pode dizer o mesmo do Metal Sonic, que foi criado por Robotnik, e ele quer única e exclusivamente destruir o ouriço azul. Apesar de ser uma máquina que aparentemente segue as ordens de Eggman, na verdade ele tem um lado cruel e sombrio, sendo agressivo e um assassino impiedoso. A prova de que o vilão tá a caminho é o fato de que Robotnik exige de Sonic um espinho energizado como condição para ajudá-lo contra Shadow. Mas como a gente sabe que a luta do Sonic em seu terceiro filme vai ser contra o Ouriço Negro, podemos dizer que Metal Sonic vai ser mencionado ou até mesmo vai aparecer ao final, quando Eggman revelar seus planos, o que faz dele o candidato perfeito a vilão de Sonic 4, sendo um dos novos personagens principais do quarto filme ao lado de Amy Rose e Rouge. Outra coisa bem diferente que a gente vê na nova produção que não acontece nos games é o encontro entre Gerald e Eggman, que são avô e neto. Isso porque depois do falecimento de Maria, o vovô Robotnik foi preso, condenado à morte pela Federação Unida, o que viria a acontecer algum tempo depois que Shadow tinha sido aprisionado pela GUN. Então o surgimento do personagem no filme, como a gente vê no trailer, é algo surpreendente. E é aí que entra a questão:
Existem duas teorias legais que podem estar relacionadas a isso. A primeira seria que Shadow, que nos games tem algumas vezes a habilidade de controlar o tempo, provocaria uma viagem, como quando vemos correndo em algo que parece ser um processador de partículas. Dessa forma, de algum jeito, o avô e neto acabariam se encontrando. Mas como essas viagens no tempo estão meio fora de moda, existe uma outra possibilidade: a intervenção do Black Doom na vida do Doutor. Black é o líder dos Black Arms, uma raça alienígena que habita o Cometa Black. Nos games, 50 anos no passado, a raça tentou invadir a Terra, mas foi combatida por Shadow e seus aliados. O detalhe é que nos jogos a gente vê que Geralt faz uma aliança com Black Doom para usar o sangue do chefe da raça alienígena para poder desenvolver a criatura perfeita, que herdaria o poder de controlar a energia do caos, Shadow. E talvez por causa dessa aliança, Geralt ainda esteja vivo, já que isso pode de alguma forma tê-lo permitido viver mais do que o normal. Apesar de ter se aliado ao ser que pretendia usar a humanidade como gado para alimentar a sua raça, Geralt também tinha o plano de destruir o Cometa Black e exterminar a raça de aliens para que eles não invadissem a Terra nunca mais. E provavelmente por esse motivo o vovô Robotnik esteja vivo e vai contar seus planos pro Eggman. Sinceramente, gente, eu tô contando os dias pra estreia de Sonic 3, porque eu quero muito ver esse filme. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!